Salve galera, beleza? Professor Júlio falando, não professor André, tudo bem? Então, só para quebrar o gelo um pouquinho, pessoal, vocês já devem estar cientes aí que a partir de agora, até não sei quando, esse vai ser o principal meio de contato que a gente vai ter, que é o meio virtual. Então, através dessa ferramenta, nós professores iremos produzir videoaulas para vocês assistirem e através do Google Class vocês vão poder trocar ideia com a gente, tirar dúvidas, fazer sugestões, críticas e é por lá também que a gente vai encaminhar atividades, tarefas para vocês irem desenvolvendo. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu peço para que nesse momento aí, para a gente iniciar a nossa aula, vocês tenham em mãos o caderno para fazer anotações, a apostila de vocês e um lápis e uma borracha, é claro. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, o tema que a gente vai trabalhar, iluminismo. Opa, peraí, isso daí é uma novidade para vocês. Vocês já trabalharam esse tema aí ao longo das nossas aulas antes da pandemia. Então, pessoal, a ideia agora é que a gente possa retomar alguns conteúdos que foram trabalhados um pouquinho antes dessa parada forçada. Então, por isso, eu vou retomar com vocês a aula de iluminismo. E a gente vai progredindo para novas atividades, até vocês e eu me adaptarmos a essa nova tecnologia aí. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, lembrando, o iluminismo é uma figura de linguagem. A palavra iluminismo, ela tem como objetivo estimular muito mais o que está aqui do lado. Ó. Percebam que essa luz que está saindo do livro é uma luz que, de uma forma representativa, quer demonstrar o conhecimento. Beleza? Continuando. Então, o iluminar era combater a ignorância, as superstições e ser guiado sempre pela razão. Essa frase também ajuda a definir um pouquinho o que vem a ser esse movimento cultural, científico, filosófico chamado iluminismo. O iluminismo, pessoal, ele nasce nesse contexto aqui, ó, do século XVIII. Ao longo dos séculos 11, 12, 13 até o século XVIII, a gente vai percebendo uma gradativa ascensão de uma camada chamada burguesia. Só lembrando, inicialmente constituída por comerciantes e depois ela vai agregando outros profissionais. Beleza? Além da ascensão econômica da burguesia, a gente percebe também que uma das pré-condições para a formação do pensamento iluminista foi a revolução científica, em especial a que se desenvolveu durante o período do Renascimento. Cientistas como Galileu, Descartes e Newton foram os responsáveis por conseguir desenvolver, mesmo dentro de um contexto de forte opressão, de forte perseguição, correntes científicas que tinham como principal objetivo tentar estimular as pessoas a buscar conhecimento. Nesse sentido, galera, eu peço para que vocês agora recorram à apostila de vocês e leiam um pouquinho da biografia que tem ali do Descartes e do Newton, só para a gente poder entender melhor um pouquinho da contribuição desses dois pesquisadores para a formação do pensamento iluminista. Lá na página 25 da apostila de vocês, vocês vão encontrar essas informações, beleza? Sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo para fazer essa leitura. Retomando então, galera, para quem fez a leitura lá, percebeu que tanto o Descartes quanto o Newton, eles mesmo com toda a pressão a qual eles estavam submetidos, o Galileu também, eles foram fundamentais para o desenvolvimento das ciências. Além disso, o que a gente percebe é uma crise do antigo regime. Aí eu sugiro que nesse momento vocês peguem o caderno de vocês. Lá no caderno de vocês,
tem uma pesquisa que foi feita por vocês, onde vocês conseguiram construir uma definição do que vem a ser o antigo regime. Então deem uma lida lá, só para vocês se situarem. Tudo bem? Pausem o vídeo novamente e leiam. Retomando então, pessoal. Então o principal objetivo do pensamento iluminista era tentar dar uma mexida nessa pirâmide social do antigo regime. Em especial, tentar tirar um pouquinho do privilégio que a nobreza e a igreja acabavam recebendo pela lógica social que eles construíram. Tudo bem? Nesse contexto, é importante a gente tentar observar como que se materializou o pensamento iluminista. E aí é importante a gente recorrer a vários autores que foram fundamentais para a disseminação dessas ideias. Vou falar sobre algum deles aí com vocês, tá? Então a gente tem o inglês John Locke, ferrenho combatedor do absolutismo. O John Locke teve o prazer de estar na Inglaterra bem no contexto em que houve a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é um momento da história em que a população inglesa, conduzidas pela burguesia, acabaram se revoltando contra a nobreza e fizeram um acordo onde a nobreza ia continuar existindo, mas quem de fato ia tomar as decisões governamentais seria o parlamento. O sistema que a Inglaterra tem até hoje, muito naquela lógica de que a nobreza inglesa reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Então o John Locke ele viveu nesse contexto. Só que algo importante que o John Locke observou, que independente de qual fosse o sistema de governo, esse tinha como principal objetivo zelar e defender os direitos do cidadão. E caso o povo percebesse que o governante ou o sistema de governo que estava prevalecendo naquela sociedade não fosse o suficiente para garantir esses direitos do cidadão, o cidadão tinha todo o direito de destituir esse governante. Beleza? Continuando. Montesquieu. Montesquieu era um barão, ou seja, ele tinha um título de nobreza, porém ele não usava o nome verdadeiro, ele usava o pseudônimo Montesquieu. Esse negócio de pseudônimo era algo muito comum durante o período iluminista, renascentista. Muitos cientistas, pesquisadores, filósofos, eles não usavam seus nomes verdadeiros para tentar preservar a identidade e não sofrer nenhum tipo de perseguição, como é o caso do Montesquieu e do Voltaire, que a gente vai falar um pouquinho à frente. No caso do Montesquieu, pessoal, ele foi o responsável pela divisão dos três poderes. Então, Montesquieu defendia a tese de que só o poder limitava o poder. E aí, nesse contexto, ele acreditava que todos os cidadãos, para poderem viver em harmonia, não podiam deixar com que o poder ficasse concentrado na mão de uma única pessoa. Então, é exemplo do John Locke, ele era contra o absolutismo. E aí ele vai criar um sistema de divisão dos poderes em três esferas: poder executivo, legislativo e judiciário. Então, inclusive, eu sugiro que depois que vocês assistirem essa videoaula, vocês recorram lá ao Google Class, que tem um material bem legal lá sobre esse assunto. Beleza? Continuando lá. Temos também, como eu tinha citado anteriormente, um outro cidadão que acabou utilizando um pseudônimo para proteger a sua identidade, o Voltaire. O Voltaire, ele era um ferrenho crítico tanto do clero quanto da nobreza. Então, para ele, muita da desigualdade a qual a população era submetida era causada pela religião e pela monarquia. No entanto, que ele tinha um pensamento e uma construção de ideias extremamente ácida para a época. Por exemplo, essa frase aqui, que resume um pouco do pensamento dele. Só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre.
Aí dá para entender um pouquinho por que ele acabava utilizando o pseudônimo, né? Imagina, hoje essa frase já traz um certo constrangimento. Agora imaginem vocês o que essa frase causou no contexto social da França que ele vivia. Um contexto onde o rei era absolutista, onde a igreja tinha muito poder de influência, de domínio da população. Então ele tinha que se submeter a utilizar essas frases. Há uma polêmica em torno dessa segunda frase aqui, ó. Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de enunciá-las. Então, basicamente, nessa frase, o Voltaire está defendendo a liberdade de expressão, a possibilidade das pessoas dizerem o que elas pensam. A polêmica é porque não há evidência nenhuma de que ele tenha escrito essa frase, mas as obras dele têm um conjunto de ideias que nos levam a concluir que, de forma bem resumida, é isso que ele defendia, que todo mundo tinha que ter o direito de expressar o que pensava. Tudo bem? Temos também o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, outro francês, acreditava que o ser humano era muito bom, mas a sociedade e todas as frustrações, toda a desigualdade a qual o homem era submetido, fazia com que ele se corrompesse. Para que isso não se intensificasse, o Jean-Jacques Rousseau defendia a tese de que o povo tinha que se organizar politicamente através de um contrato social, no qual ele abria mão de algumas liberdades e dava a responsabilidade para um governante ser o responsável por organizar a sociedade. Jean-Jacques Rousseau ele causou muito constrangimento com outros pensadores iluministas. Isso porque ele acreditava que o progresso deteriorava o ser humano, ou seja, a busca por progredir acabava estimulando a propriedade privada, que para ele era a raiz de todas as infelicidades humanas. Ou seja, no texto Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, o Rousseau defendia a tese de que o fato de algumas pessoas possuírem ia acabar naturalmente fazendo com que outras não possuíssem. E essa era a causa de toda a desigualdade social. Beleza? E finalizando aqui, a gente fala um pouquinho sobre o Diderot e o D'Alembert. Esses dois franceses foram os responsáveis por criar esse livrinho que vocês estão observando aí, a capinha dele, que é a enciclopédia. Esse dicionário científico tinha como principal objetivo tentar divulgar para o maior número de pessoas que fosse possível naquele momento as ideias que vinham sendo construídas ao longo do tempo, derivadas do pensamento iluminista. Essa obra aí, ela foi considerada muito importante. Ela foi condenada pelo governo, foi considerada subversiva pela igreja, em alguns lugares ela foi proibida de circular, mas ela acabou se tornando um sucesso devido ao teor e à periculosidade que ela estimulava. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu sei que são bastante informações, mas a princípio a gente já trabalhou esses conteúdos nas aulas presenciais e eu só estou retomando, não é mesmo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente trabalhou com a definição de iluminismo, as principais características e os pensadores do pensamento iluminista. Para a próxima aula, a gente vai entender um pouquinho melhor o que vem a ser o liberalismo econômico e o despotismo esclarecido. Tudo bem? Espero aí que vocês fiquem bem e que a gente consiga se adaptar ao uso dessa plataforma. Beleza? Fiquem em casa e lavem as mãos. Falou, obrigado e até logo.